Olá a todos, iniciando mais uma aula de acionamentos elétricos. Nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre o dimensionamento e a seleção dos componentes que são utilizados na partida direta de um motor de indução trifásico. Nas aulas anteriores, nós realizamos o diagrama de comando, o diagrama de força e fizemos a simulação no CAD-SIMU de uma partida direta simples e com reversão. Então achei interessante trazer sobre um pouco de como ocorre, como é feita a seleção daqueles componentes que nós utilizamos, ou seja, do contator, dos fusíveis e do relé térmico. Então eu peguei aqui como exemplo um motor com potência de 20 CV, tensão de 380 volts, corrente de 38,35 amperes em 380 volts, a relação IP sobre N 7,5, ou seja, na corrente de partida, esse motor tem uma corrente de partida 7,5 vezes maior do que a corrente nominal. E o tempo de partida dele para sair da inércia seria de 2 segundos. Bom, começando sobre o contator. O contator, via de regra, tem que ter a corrente maior ou igual à corrente nominal do nosso motor. No caso, se o motor tiver fator de serviço, então também pegue esse fator de serviço e multiplique pela corrente nominal para fazer esse dimensionamento. Estou considerando aqui um motor que não tem esse fator de serviço. Então vamos considerar só a corrente nominal de 32 amperes. E eu peguei como exemplo aqui um contator CWM40 da WEG, que é de 40 amperes. Ou seja, 40 amperes maior que 32. Então está respeitando essa regrinha. E para selecionar um contator, nós devemos lembrar que devemos considerar a tensão. Esse aqui, por exemplo, o modelo dele CWM40 vai ter modelo de 220 volts, 380, de 440. No nosso caso tem que ser o de 380 volts. Com a classe, né? A classe nesse caso aqui desse contator é AC3. Vou pegar uma tabelinha aqui simples só para mostrar sobre essa classe AC3. Ela geralmente é utilizada justamente para motores elétricos de gaiola de esquilo, com tipo de regime comum, usual, de acionamento. Por que eu digo isso? Porque existem manobras que são mais extremas, né? E aqui dá até o exemplo do caso das pontes rolantes e dos tornos, que são manobras que são feitas com a corrente ainda elevada. O caso aqui do AC3, por exemplo, seria um motor com o tipo de acionamento comum, onde ele tem aquele pico para sair da inércia, e depois tem o desligamento, né, onde a corrente já estabilizou para a corrente nominal. Ou seja, quando ele desliga não tem um arco elétrico tão grande. Já tem casos de utilizações, né, onde o motor é desligado ainda com uma corrente elevada, o que sobrecarrega o contator. Então você tem que ter uma classe um pouco mais elevada, que seria a C4. Eu não posso, por exemplo, pegar uma classe AC1, né, que é para cargas mais resistivas, e ligar um motor que tem picos de corrente na partida. Ou seja, geralmente para motores em geral é utilizada essa classe AC3, que é o caso desse contator CWM40 da WEG. Vou continuar aqui, falar brevemente também sobre o relé térmico. O relé térmico, como a gente sabe, tem geralmente esse ajuste de corrente. Esse aqui, que eu escolhi, RW675D, da WEG, ele tem um ajuste de corrente de 25 a 40 amperes. Eu escrevi aqui, deve estar na mesma faixa de corrente do motor. Ou seja,
se a corrente nominal do motor é 32 amperes, esse relé térmico vai atender aos meus requisitos. Mas, obviamente, quando eu for considerar, né, a escolha do relé térmico, eu sempre tenho que olhar para a tensão dele, assim como eu olhei para o contator, né, a tensão, se ele está para a tensão adequada, 380, no caso do nosso exemplo, tensão, frequência, o tipo de fixação também. Por exemplo, esse aqui é para trilho DIN. Tem uns que são parafusados, então eu tenho que olhar sempre o tipo de fixação e esses outros detalhes. Mas referente à corrente, é isso aqui. A corrente deve estar na faixa, né, da corrente nominal do motor. Senão eu não consigo fazer a proteção adequada. Além disso, também existem classes, né, os relés térmicos, né, classe 10A, classe 10, 20, 30. A classe que eu mais vejo normalmente é a classe 10. E cada classe vai ter uma curva de atuação diferente. Em relação ao dimensionamento dos fusíveis, o fusível geralmente tem que ser maior ou igual a 1,2 a corrente nominal do motor. Ou seja, eu vou seguir esse primeiro critério e também existe um outro critério que eu vou mostrar a seguir. Esse primeiro critério, portanto, né, através desse primeiro critério, fazendo as contas, a corrente mínima do fusível deve ser igual ou superior a 38 amperes, visto que a corrente nominal do meu motor, escolhido no exemplo, é 32 amperes. Então esse é o primeiro critério. Ou seja, por esse primeiro critério, o fusível vai ter que ser igual ou superior a 38. Não existem no mercado, né, fusíveis ali de 38. Então eu vou olhar o fusível acima dessa corrente, né? Não pode ser inferior. Não posso pegar um fusível de 30 ou de 20, por exemplo. Tem que ser superior a esse valor de 38, por esse critério. Porém, como se trata da partida de motor, onde nós temos uma corrente de partida mais elevada, né, que é a corrente nominal, temos um segundo critério, que é a curva de fusão do fusível. Ou seja, eu vou pegar o meu tempo de partida, que é a saída da inércia, né, do motor, que no caso foi 2 segundos, no nosso exemplo, e vou pegar a corrente de partida, que é 7,5 vezes 32, né, no nosso caso, chegando a esse valor de 244,07. Aí nesse livro que eu peguei como exemplo, né, esses dados, ele traçou a curva característica e chegou no valor de 50 amperes. Por quê? Porque traçando na curva aqui passou da curva de 35, então já não pode ser de 35. E já não poderia também, né, pelo primeiro critério, que é igual ou superior a 38. Ou seja, esse fusível escolhido de 50 atenderia ao primeiro critério também, que é através desta fórmula. Aí eu peguei uma tabela do catálogo da VEG, que é em relação ao tempo de fusão dos fusíveis diesel, onde eu vou traçar também aqui a linha. No caso aqui o valor da corrente deu 244. Eu vou traçar aqui mais ou menos aqui, ó. Aqui seria traçar aqui mais ou menos com 200, só para ter uma ideia. E aqui seria o 2. Nesse eixo aqui, ó, que é o eixo dos segundos. Aqui é 1 segundo, aqui seria 2. Perceba também que não é linear, então é muito importante saber traçar esse ponto, porque aqui não é linear. Aqui é 1, aqui é 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Aí, conforme vai subindo o tempo, né, a linha vai ficando mais estreita, mas
você toma como referência as linhas. Então, se aqui é 1, a próxima linha vai ser 2. Essa linha aqui é 2. Então, se aqui é 100, essa próxima linha aqui, ó, é 200. Essa aqui seria 300. Então, essa aqui é 200. Vou tomar como referência aqui. Aí, o ponto de 2 segundos seria aqui, ó, 302 segundos. Como é 244, daria um pouquinho mais para frente. Mas é mais ou menos aqui, nessa região. Ou seja, é entre 35, né, superior, e 50. Ou seja, por essa tabela aqui também, por esse gráfico, seria o fusível adequado de 50 amperes, de ESED de 50 amperes. Eu tenho um fusível também aqui NH de 50, que eu tomei como exemplo, fusível cartucho. Ou seja, existem diferentes tipos de fusíveis, mas o importante é realizar o dimensionamento adequado. Existe também uma tabela por onde a gente faz a interpretação disso aqui, ó, que é a categoria do fusível. Esse aqui é a M. Então, o que seria a M? A, primeira letra, que é a letra minúscula. A significa, ó, fusível limitador de corrente, atua somente contra curto-circuito. E a segunda letra, que é a maiúscula, que seria M, proteção de circuito de motores. Correto? Aí, se fosse, por exemplo, GG, fusível limitador de corrente, atua tanto contra curto-circuito como contra sobrecarga. Aí você vai para o próximo algarismo, a próxima letra, a maiúscula, proteção de linha uso geral. Entendeu? Através dessa tabela, a gente consegue interpretar a categoria do fusível. Então é somente isso. Através dessa aula breve, o intuito foi aprender um pouco sobre a seleção desses dispositivos, como é que a gente faz esse dimensionamento. Eu acredito que brevemente deu para dar uma boa resumida sobre como a gente calcula, né? Faz os cálculos das correntes e determina o melhor dispositivo para o nosso circuito. Então, até a próxima aula.